É com muita alegria que estamos de volta com mais uma matéria de teologia. Oh, meus irmãos, essa matéria vai ser uma bênção para nossas vidas. E principalmente para quem estuda teologia e você pai, você mãe que me ouve. Essa matéria vai ser uma bênção, porque vamos falar sobre a educação cristã. Meus irmãos, vamos ver um pouquinho sobre o conceito da educação. Contudo, educação não é apenas o processo de transferir conteúdos acadêmicos, mas todo o conjunto de instruções, disciplina e práticas que visam preparar a próxima geração para cumprir um ideal mais elevado. Falamos de caráter, o valor interior capaz de forjar o valor exterior e superar a natureza decaída do homem. Já para começar essa aula, precisamos entender que tem uma natureza decaída. Então, o ser humano em si, o ser humano mesmo, ele é mau. Por quê? Porque ele já nasce nessa condição, separado de Deus. Então, entra a educação cristã. Como é que nós, pais, vamos criar essa criança? Primeiro a gente entende que a Bíblia diz que todos pecaram. Então, o ser humano, quando nasce, ele já nasce separado de Deus. Mas precisamos cumprir o nosso papel como pai e como mãe. E o que devemos fazer? Ensinar o caminho para nossos filhos. E quando começamos a ensinar para os nossos filhos o caminho que ele precisa andar, a gente precisa colocar algo na cabeça, que mesmo ensinando esse caminho, quando essa criança crescer, ele vai tomar decisões. Ela vai tomar decisões, vai fazer escolhas, vai usar o livre-arbítrio. Agora, aqui vamos entender algo muito profundo. Muitos pais, educadores, psicólogos têm ficado muito preocupados com o quê? Com a situação da agressividade na adolescência, que cresceu assustadoramente no Brasil e no mundo. Adolescentes de hoje enfrentam um mundo de drogas, violência e imoralidade como nunca antes. Meus irmãos, criar um filho hoje é muito mais difícil. Veja como era anos atrás. Já era difícil, mas não é como é hoje. Então tá muito difícil mesmo. E veja o que é que acontece. Nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de adolescentes engravidam por ano, com 40% terminando em aborto. 40% terminando em aborto. No Brasil, uma adolescente brasileira aborta ou tem um filho a cada 30 segundos. Irmãos, a cada 30 segundos tem um filho ou aborta um filho, sendo quase metade, resultante de namoro irresponsável. Então, os adolescentes de hoje estão assim. Então, namoro irresponsável, E aí acontece que engravida, ou tem essa criança, ou faz um aborto. 40%. Veja que nos Estados Unidos, 1 milhão de adolescentes engravidam por ano. E desse 1 milhão, 40% termina em aborto, Aborto. Nos Estados Unidos, 1 milhão de adolescentes engravidam por ano, com 40% terminando em aborto. Então, nos Estados Unidos, 1 milhão de adolescentes engravida por ano. Desse 1 milhão, 40% termina em aborto. Isso é muito sério. E no Brasil, uma adolescente brasileira
aborta ou tem um filho a cada 30 segundos. A cada 30 segundos, um adolescente ou aborta ou tem um filho aqui no Brasil. E esse problema não é novo, porém tem piorado muito em nossos tempos. Né? Tem piorado muito. Agora veja aqui, pela visão moderna, a criança e a educação, você vê que os pais de hoje, eles não abrem mão de nada pelos filhos. É muito difícil. É muito difícil ter um pai ou uma mãe para abrir mão de algo para cuidar de um filho. É muito difícil. Infelizmente, vivemos num mundo onde o trabalho vem primeiro, a vida vem primeiro. E eu conheço mães que colocam a vida dela em primeiro lugar, o trabalho dela em primeiro lugar. E isso é muito sério, porque nos dias de hoje tá desse jeito. Mãe, elas não abrem mãos mais de algo para cuidar dos seus filhos. É muito difícil ter uma mãe para abrir mão de um trabalho, abrir mão de sua vida para dedicar todo o tempo ao seu filho. Tem, mas é difícil. Então, os dias de hoje tá desse jeito. Por que a gente fala isso? Porque o que mais a gente vê é mãe abandonando seus filhos, entregando seus filhos, fazendo aborto. Então, isso tudo a gente vê. Que, infelizmente, nos tempos de hoje, uma mãe é muito difícil abrir mão de algo da sua vida para cuidar do seu filho. Então, isso é muito sério e muito triste. Muito triste. Na educação cristã, mãe e pai, o que é que tem que fazer para educar os seus filhos? Nós não podemos seguir o modelo do mundo, porque o amor de Deus está em nós. Então a mãe que serve a Jesus, o pai que serve a Jesus, ele entende que precisa ensinar o seu filho o caminho que se deve andar. Irmãos, e o que é triste é que, às vezes, os pais se cobram, né, por algo ter dado errado. Mas se o pai e a mãe fez o que eu vou falar agora, ele precisa descansar o coração. Porque a Bíblia pede para o pai e a mãe ensinar o menino no caminho que ele deve andar. E Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: ensina ao menino no caminho em que se deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então, aqui a gente entende que a obrigação de ensinar é dos pais. Agora fica complicado o pai e a mãe dizer para um filho que não pode beber, se ele bebe, se ela bebe. Fica complicado para um pai e uma mãe dizer para uma filha ou um filho: você não pode ir para baladas, você não pode ir para essas festas, você não pode fazer isso, se ela faz, se ele faz. Isso é tão sério, isso é muito sério. Como o assunto da nossa aula é educação cristã, aqui a gente vai entender que a mãe, quando ela faz o seu trabalho, sendo exemplo, se a mãe pede filho, não faz, e ela também não faz, ela está sendo exemplo. Agora, se esse filho, quando cresce
escolhe outras coisas, a mãe não pode se sentir culpada pelas escolhas dele, não. Não pode, porque ele escolheu. Mas a mãe, ela precisa fazer o papel dela, que é ensinar o caminho que se deve andar. E aqui a gente ainda vai ver com mais profundidade como é que essa mãe tem que ensinar. A gente deixou uma referência para poder aprender como é esse ensinamento. Mas antes de a gente ir para esse ensinamento que tem lá em Deuteronômio, capítulo 6, vamos ver o desenvolvimento das escolas. As escolas primitivas. O lugar de ensino era exclusivamente o próprio lar. Então, o lugar de ensino era exclusivamente o próprio lar. Outra coisa muito interessante, a visão bíblica da escola, de escola. Há no Brasil 3 instituições reconhecidas como autoridade outorgada por Deus. Primeiro, a família, a igreja e o governo civil. Então, há no Brasil 3 instituições reconhecidas com autoridade outorgadas por Deus. Primeiro é a família, segundo é a igreja e terceiro é o governo civil. Porém, só os 2 primeiros cabe prover a educação. Efésios capítulo 6, versículo 4. E ainda tem quem fale que a igreja achar ruim, porque tudo da mãe é a igreja, tudo do pai é a igreja. Ainda tem gente que reclama, mas aqui a gente vê que existe 3 instituições e uma delas é a igreja, a casa e a igreja. Então, é bem verdade que tudo começa em casa. A mãe e o pai precisam ser exemplo. Precisa ensinar o filho e caminhar com ele. E não falar assim, eu faço, mas você não pode. Isso não é forma de ensinar. Na educação cristã, você vai ensinar com exemplo. Você não faz. Aí você pede para o seu filho não fazer, que ele não está te vendo fazer. Fica difícil você fazer e dizer para ele não fazer. Você precisa também não fazer, ser exemplo. Então aqui já podemos deixar claro, na visão bíblica de escola, há 3 instituições. Primeiro é a família, segundo é a igreja e terceiro é o governo civil. Dos 3, o mais importante é a família e a igreja. Então, aqui a gente entende que tudo começa em casa. Louvado seja Deus. Agora, vamos aprender a educação nos tempos de Jesus. Era ensinado em casa e nas sinagogas. E precisamos entender que essa educação cristã, começando em casa, ela vai até as sinagogas desde o tempo de Jesus. No tempo de Jesus foi assim. Portanto, biblicamente, escola só tem sentido como uma extensão da família. Então, biblicamente, a gente sabe que o ensino, que é a educação, ela começa em casa, depois na igreja e aí, por último, na escola. Então, aqui vamos ver, vamos entender um pouquinho que fomos chamados para sermos sal e luz do mundo. A Bíblia traz exemplos de jovens que fizeram a diferença, porque não se dobraram perante a filosofia do mundo, mas estavam preparados para cumprir o propósito de Deus em sua geração. Primeiro, Samuel. Segundo, Davi. Terceiro, Josias. Quarto, Jeremias. Quinto, Daniel.
Sexto, Maria. Sétimo, Timóteo. Então, aqui está o exemplo de jovens que fizeram a diferença. Eles aprenderam e decidiram, tomaram suas decisões de fazer as coisas certo, não se dobrar, não ser igual. Então, a obrigação do pai e da mãe é ensinar em casa, ensinar no templo. E depois que esse adolescente cresce, ele precisa levar a sério os ensinamentos que ele teve. Biblicamente, temos esses jovens que fizeram a diferença. E isso aqui já nos deixa com o coração cheio de alegria. Daniel, por exemplo, que é o mais conhecido, e o jovem Timóteo. Então, são jovens que decidiram fazer as coisas certas e decidiram também ser exemplo. Louvado seja Deus. Deuteronômio, capítulo 6, vai nos ensinar como é que deve acontecer esse ensinamento. Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 6 diz assim: E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, a palavra de Deus, a educação cristã, ela começa em casa, os pais ensinando o que é mais importante nessa vida, que é a palavra de Deus, o amor a Deus. Acima de tudo, devemos amar ao nosso Deus de todo o coração, colocar Deus como prioridade na nossa vida. E ali não é só ensinar isso para os filhos, é para eles ver isso em nós. Deus tem que ser prioridade na minha vida. Deus tem que ser prioridade na vida dos pais, para os filhos ver que Deus é prioridade na vida dos pais. E aí, os pais vão ensinando em casa, caminhando, andando com eles. Mas existe pai que quer ensinar o filho mandando ele ir para a igreja, mas não vai. Mandando ele fazer algo para o Senhor, mas não faz. E, biblicamente, a educação cristã, o ensinamento, vem com o pai fazendo junto com o filho. E para fechar, vamos ver exemplo de filhos que seguiram seus pais. Na visão bíblica, a gente vê que Jesus Cristo, ele veio fazer a vontade do Pai. Ele foi fiel até o fim. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumpriu o propósito e foi fiel e obediente. Davi, ele foi fiel e obediente. Tanto que quando Jesus chega, como é que o povo olha para Jesus e diz: Jesus, filho de Davi. Então, Jesus, ele é obediente ao Pai, cumpre seu propósito, né? Davi, ele é obediente. Os filhos de Zebedeu, Isaac é obediente ao seu pai. Vê que quando ele sobe, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 6 ao 9, o pai pede para ele ir. Ele pergunta: pai, está tudo pronto? No fundo, ele sabe o que o pai vai fazer, mas ele é obediente ao pai. Vai, sobe direitinho. Então, temos exemplos de filhos que são muito obedientes aos seus pais. Mas também tem muitos filhos que não seguiram as orientações e o ensinamento dos seus pais. Então, na Bíblia, temos vários filhos que seguiram o exemplo dos seus pais e o ensinamento. Mas também temos vários filhos
de homens de Deus, reis, que não seguiram o exemplo dos seus pais. Estaremos encerrando essa aula introdutória e hoje podemos ver que na Bíblia tem alguns filhos que não seguiram o exemplo dos seus pais, mas também podemos ver que tem outros filhos que seguiram sim o exemplo dos seus pais. E estamos nessa aula introdutória, Educação Cristã, e aprendemos com base em Deuteronômio capítulo 6, que o pai e a mãe precisa ensinar os seus filhos o caminho andando com ele. Não é mandando eles ir. Não é falando para os filhos, olha, não faz isso, mas faz. Não, não é assim. O pai e a mãe anda com o filho, ensinando o caminho que ele deve andar. Então, é bem verdade que muitos filhos não seguiram os seus pais, mas tiveram filhos que foram obedientes. Um deles é Davi. Davi seguiu o exemplo do pai. Os filhos de Zebedeu, Isaac segue o exemplo do seu pai. Veja que Isaac sabia o que ia acontecer, mas ele seguiu o seu pai, foi obediente. Então, meus irmãos, é apenas uma aula introdutória e com certeza tem muita coisa boa ainda nessa matéria, muita coisa boa. E eu aguardo vocês para a glória de Deus. Que Deus abençoe.